Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Choas Guimarães, professor de História. E o tema desse vídeo é Imperialismo e Primeira Guerra Mundial. Aqui nós temos um contexto aí na virada do século XIX para o XX, que era um contexto que chegou a ser chamado de Bela Época, ou Belle Époque em francês, né, por conta do crescimento industrial, do crescimento econômico, mas, por outro lado, também pode ser chamado de paz armada, porque as potências europeias, na virada do século XIX para o XX, disputavam poder militar, político e econômico dentro do continente europeu. Uma das características dessas disputas de poder foi a invasão e divisão do continente africano. Você tem aí a Conferência de Berlim na Alemanha em 1884 e 1885, que divide o continente africano entre vários países europeus e depois cada um segue para invadir e conquistar o seu pedaço. E isso, né, sem consultar os africanos, simplesmente entraram, conquistaram os reinos. Houve resistência da parte das populações africanas, é claro, né? Em algumas regiões os europeus não tiveram tanta facilidade assim de conquistar. Em outras regiões, né, o poder europeu se mostrou bastante rígido e cruel. E essas disputas entre as potências, elas acabaram levando à Primeira Guerra Mundial, que foi um momento aí de transformações, né, de todo tipo na Europa. Aqui nesse vídeo nós vamos destacar principalmente transformações sociais e territoriais. A Primeira Guerra Mundial ela acontece de 1914 a 1918. Uma das principais transformações sociais foi com relação ao papel das mulheres na sociedade. Muitas mulheres foram para as fábricas, para as indústrias, produzir armas, bombas, etc., para auxiliar o esforço de guerra. E em muitos lugares esse papel das mulheres no setor industrial foi reconhecido através do direito ao voto. É o caso inglês, por exemplo. O caso inglês. A transformação territorial ela tem a ver com assim, mudanças profundas no mapa da Europa, né? Por exemplo, uma das potências europeias, um dos países mais fortes da Europa, era o Império Austro-Húngaro, e que no final da Primeira Guerra Mundial se esfacelou, né? Acabou se tornando aí vários países, até como consequência da guerra mesmo, né? O Império Austro-Húngaro aí derrotado na Primeira Guerra Mundial e dando origem à Áustria, à Hungria, à Tchecoslováquia, entre outros países aí. Ou o Império Turco Otomano, que também foi derrotado na Primeira Guerra Mundial e que era também uma das grandes forças da Europa na virada do século XIX para o XX, e que com a Primeira Guerra Mundial acabou se esfacelando, né? Teve boa parte do seu território aí tomado por franceses e ingleses, principalmente os territórios do Império Otomano que ficavam no Oriente Médio, e deu origem à chamada República da Turquia, né? Houve territórios aí também passados para os gregos, passados para os russos. Então houve uma transformação geral aí no mapa europeu por conta da Primeira Guerra Mundial. Sobre esse assunto Primeira Guerra Mundial nós falaremos em outros vídeos ainda, né? Vamos explorar bastante esse tema, ok? A princípio, muito obrigado.